Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Alessandro Balbini e esse é o programa Administração, Gerência e Vendas. E o tema de hoje é liderança e gestão de pessoas na prática. E aí, então, nós vamos falar sobre as pressões que devem ser exercidas para poder obter os resultados na empresa. Vamos falar das diferenças aí, né, no nível de conhecimento, no nível de disposição e de motivação das pessoas. Vamos falar também como selecionar, como recrutar as pessoas, né? Também, no final, vou falar aí qual é o segredo para você ter a melhor empresa. Então, vamos ao primeiro tópico. Quando a gente fala de pressão, a gente fala de pressionar as pessoas, na busca dos resultados. O que nós temos aí, então? Nós temos, às vezes, aquelas pessoas que eu costumo dizer uma frase assim, os ratos, eles não sobrevivem à altura. Então, se você quer aí fazer a sua empresa alavancar, a sua empresa melhorar, seja ela um comércio, seja ela uma pequena empresa, se você quer levar essa empresa, isso você pode também levar para a sua vida pessoal. Se você quer que o seu filho, que ele tenha sucesso na vida, você vai precisar exercer aí uma pressão. Mas que tipo de pressão que eu estou falando aqui? Eu estou falando, não é aquela pressão da pessoa não sabe nada, você vai lá e pressiona ela, porque isso vai gerar um estresse nela, vai ficar estressada e ela vai desistir. Então, é você preparar ela, capacitar ela, dar os conhecimentos possíveis e depois você exercer uma pressão para que ela possa desempenhar aquela função. Então, quando eu falo de pressão, o que acontece com as pessoas? Se você, alguns funcionários falam assim, não me pressiona não, que eu não gosto. Isso pode ser duas coisas. Isso pode ser, primeiro, falta de preparo e, segundo, má vontade. Então, se for falta de preparo, o que você tem que fazer? Capacitar aquela pessoa. Então, uma pessoa nunca dirigiu, não sabe dirigir. Você coloca ela dentro do carro e fala, ó, ou você dirige, ou então você está fora. Quer dizer, você pressiona ela para ligar o carro, ela fica apavorada, ela pula fora. Tá certo? Agora, se você capacita ela, ensina ela a dirigir, ensina a ligar o carro, quando você pressiona, ela vai e age. Então, essa pressão, ela tem que existir. Se você quer ter uma empresa de resultado, você precisa pressionar os números e os resultados. E nós sabemos, então, que nas empresas nós temos pessoas diferentes. Ninguém é igual. Então, você precisa fazer o quê? Começar a quantificar esses resultados de cada pessoa para você saber fazer um gráfico, para você saber se as pessoas estão melhorando ou se estão piorando. E o resultado de todas essas pessoas é que vai dar o resultado da sua empresa. Então, se você quer ter a melhor empresa, automaticamente, eu já estou te dando um segredo aí, você precisa ter os melhores. Então, você precisa ter o melhor atendimento, você precisa ter o melhor gerente. Se a sua empresa é pequena, é só você e mais uma pessoa, você precisa ter o seu nível de conversão. Você precisa ter os seus números. Aí, quando você tiver mais uma pessoa, você vai poder comparar aqueles números e fazer um negócio que eu chamo de nivelamento por cima, que é o quê? Vocês substituindo aquelas pessoas que rendem menos por aquelas pessoas que rendem mais. E aí, se você tem 3, 4, 10, 600 funcionários, isso aconteceu comigo quando eu comecei a minha primeira empresa, era eu e mais um. Então, quer dizer, eu peguei os meus melhores resultados que eu tinha e comecei a nivelar, treinar, capacitar a segunda pessoa para ela ter aquele resultado também. Então, quando eu faço uma consultoria numa empresa, o que eu faço? Primeiro, eu tento ver o nível da empresa. Às vezes a gente chega na empresa, as pessoas falam assim, os líderes, né? Não, essa empresa tem capacidade de produzir 2 milhões, de produzir 300 mil, 210 vendas. Eu falo, tudo bem. E como está hoje? Qual que é o resultado de hoje? Hoje
ela tem capacidade de produzir 300 mil, mas ela está produzindo 30. Quer dizer, disparidade, não existe isso aí. Então, o que eu falo nessa empresa? Assim, vamos medir os números hoje. O que está acontecendo hoje? Aonde nós estamos hoje? Aí sim, nós vamos começar o nivelamento por cima. E para poder você melhorar esse nivelamento, melhorar essas pessoas para você atingir o melhor resultado na empresa, o que você vai precisar? Você vai precisar de treinamento e capacitação das pessoas. Então você vai criar o quê? Uma cultura de ter as melhores pessoas. Se você quer ter a melhor empresa, se você quer ter o melhor resultado, você precisa ter cada pessoa num lugar específico. Quem rende mais em vendas, tem que estar em vendas, tem que estar treinando, tem que estar capacitando. Se você precisa de supervisão, você tem que ter o melhor supervisor. Se você precisa de um caixa, você precisa ter melhor caixa. Então, se a partir do momento que você implementa essa cultura na empresa, de treinar, de ter os melhores, de ser a melhor empresa, você passa a fazer o nivelamento da sua empresa por cima. E ela passa a ser aí o play do seu mercado. Então, quando todos trabalham para ser o melhor em cada área e você vai ter essa função de recrutar e treinar, de selecionar essas pessoas, que eu aconselho que seja o dono, né? Porque o dono, ele vai demitir, ele vai entender que a empresa é importante para ele. É como se fosse uma casa. Então, quando você vê, vamos colocar que a casa está sob pilares. Se você vê ali que está condenada aquela pilastra, que se você não substituir ela, se você não for lá, arrancar aquela pilastra, colocar outra para poder escorar ela e depois arrumar ela, o que vai acontecer com a sua casa? Ela vai cair. Então, eu sei que é difícil, não é fácil. Você substituir aí um funcionário que tem 5, 6 anos, ou 6 meses, ou 3 meses, ou mais antigo da sua empresa. Por isso que tem que ser você, o gestor, o dono da empresa, para poder fazer isso. Por quê? Porque se você coloca uma pessoa que está envolvida ali na comunidade de prática, aquela pessoa que vive o dia a dia ali com aquela... junto, eu não estou dizendo que você, como líder, não deve viver, mas eu estou falando assim, de questão de posicionamento. Ele não vai querer ali vai ser mais amigo daquela pessoa do que amigo da empresa. E você precisa ter essa cultura de que se você não tiver as melhores pessoas ocupando os postos determinados, você não vai ter resultado. Então, infelizmente, você vai tomar essa posição. Primeiro, você precisa treinar e capacitar, dar oportunidade para essa pessoa melhorar. Depois que você fizer isso, se ela não foi, infelizmente, você vai ter que demitir. Então, a gestão, a liderança das pessoas é muito importante. Eu acho que você não deve delegar essa parte do recrutamento, do treinamento, da seleção. Então, para você ter os melhores, você vai precisar recrutar. Vai precisar promover as pessoas que estão dentro da sua empresa. E vai precisar demitir os resultados negativos. Esse foi o Administração Gerência de hoje. Nós falamos de liderança. Se você gostou, curte aqui. Se você não gostou, também pode colocar não gostei. E eu fico por aqui. Sucesso, bons negócios e fui! Tchau! Um abraço!